No Eu Fiscalizo anterior, mostramos como o dinheiro arrecadado com tributos se transforma em serviços para a sociedade. Fomos atrás do dinheiro, desde seu bolso até uma universidade que ele ajuda a manter. E vimos também o papel do TCU na fiscalização e controle desses gastos. Mas nem sempre os recursos são usados por órgãos do governo federal. Alguns são feitos de forma indireta, onde recursos federais são usados, por exemplo, por estados e municípios. A partir de agora, você vai acompanhar uma jornada que começa no seu bolso e termina como alimento para os nossos alunos. Hoje nós vamos conversar com dois especialistas do TCU em áreas que interessam muito a todos os brasileiros: saúde e educação. Ismar Barbosa, secretário de Controle Externo de Educação, Cultura e Desporto, e Marcelo André Barbosa, secretário de Controle Externo da Saúde. Marcelo, eu queria começar nosso bate-papo perguntando para você qual a importância do TCU ter secretarias específicas para essas duas áreas. Bom, primeiro, pela relevância social dessas áreas, são áreas que atingem diretamente a população na ponta. Em segundo lugar, pelo volume de recursos envolvidos na execução dos programas afetos a essas áreas. E em terceiro lugar, porque cada área tem um mecanismo muito particular de funcionamento, de execução, que exige um conhecimento mais aprofundado, mais detalhado, para que você acompanhe bem o que está sendo feito por esses ministérios, no caso, né? Eu queria que você, Ismar, falasse para a gente sobre um assunto mais específico, que é o sistema de alimentação escolar, porque a gente está falando aí de mais de 5 mil municípios, milhões de alunos. Como é que é feito o gerenciamento desses recursos para a alimentação escolar? O sistema de alimentação escolar no Brasil ele é estruturado de maneira a permitir a participação das 3 esferas de governo: União, Estados e municípios. À União cabe estabelecer diretrizes, procedimentos, cabe transferir os recursos, controlar os recursos que estão sendo repassados a estados e municípios. De seu turno, municípios e estados devem complementar, se necessário, o valor desses recursos, além de prover o restante dos insumos e profissionais necessários a que a alimentação escolar chegue aos alunos. O FNDE tem um papel importante nesse programa. É ele quem faz o planejamento, define as estratégias e os mecanismos de controle de recursos, além de, naturalmente, repassar os valores com base em dados providos por estados e municípios, baseado no número de alunos de cada rede de ensino. Bom, então vamos para o FNDE ver como eles gerenciam esses recursos. O FNDE é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, uma autarquia federal responsável pela execução das políticas educacionais do Ministério da Educação. O FNDE se tornou o maior parceiro dos estados e municípios com o objetivo de garantir a melhoria e qualidade da educação. Quando temos fome, tudo parece ser muito mais difícil de se fazer, correto? Sem uma alimentação adequada, prejudicamos nosso crescimento, rendimento e o desenvolvimento de qualquer tarefa. Esse é um dos motivos para a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que existe desde 1968. Vamos entrar para descobrir como é que eles lidam com o dinheiro da alimentação escolar. Todo o planejamento, organização, execução, o monitoramento e a avaliação do Programa Nacional da Alimentação Escolar é feito no âmbito do FNDE. O objetivo hoje é contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento, para o rendimento escolar, uma vez que o programa visa prestar subsídios, elementos nutricionais para aquele aluno durante o seu período de permanência na escola. Hoje o PNAE atende a mais de 41 milhões de alunos, contribuindo para o fornecimento de mais de 54 milhões de refeições ao dia. Então, para 2017, a nossa lei orçamentária anual
consta uma previsão de 4.145 bilhões de reais para a execução do PNAE a ser destinado aos entes municipais e estaduais. Então, o recurso que chega até o município e ao estado não é o único recurso para o fornecimento da alimentação escolar. O ente também tem a sua parcela de responsabilidade para fornecer a alimentação. Para entender o que acontece com o dinheiro quando ele sai aqui do FNDE, nós vamos para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na alimentação escolar, o DF recebe cerca de 90% a 95% dos recursos do governo federal. Isso porque a gente faz complementações na alimentação dos nossos estudantes. Seja também aquele aluno que não foi contemplado com recurso pelo censo escolar ou escolas que têm algum projeto adicional, a gente fornece essa refeição. Aqui no DF nós fazemos aquisições centralizadas, ou seja, existe uma central de compras que faz a distribuição para todas as escolas. E para complementar esse recurso, complementar a nossa alimentação escolar, o DF entra com recurso não muito alto, nem substancial, mas quase 100% é do governo federal. Marcelo, de que maneira o TCU fiscaliza todos esses processos? Bem, Henrique, imagine você a complexidade das políticas públicas que estão envolvidas, estão relacionadas com a área de educação, com a área de saúde, por exemplo. Por isso, o tribunal se organiza de maneira a fiscalizar pontos importantes das políticas usando diferentes técnicas. O tribunal, por exemplo, exige que o gestor anualmente preste contas ao TCU. Essas prestações de contas se exige uma série de informações e a gente analisa isso aqui no tribunal. Uma outra forma de atuação no tribunal é por meio de auditorias. E as auditorias englobam diversas modalidades. Então, o tribunal pode, por exemplo, verificar se o Ministério, se o Estado, se o município, se ele está aplicando a lei conforme previsto. Ele pode até avaliar se o resultado da política está satisfatório. Ismar, o Marcelo falou sobre a fiscalização da gestão de recursos e de orçamento. Agora, no caso específico da alimentação escolar, o TCU pode ir lá na ponta, lá na escola, ver se o pão está novo, está velho, se o arroz está na validade. O TCU tem como fazer isso? Seguramente tem e é necessário que o faça. Porque perceba, a distância é o máximo que a gente vai conseguir analisar a documentação que suporta as aquisições, as transferências, os pagamentos. Mas isso não quer dizer que, na prática, isso se traduz na qualidade da alimentação oferecida aos alunos. E como é que é feito isso? O TCU tem parcerias nos estados, tem braços do órgão nos municípios para fazer essa fiscalização mais direta? Sim, o tribunal tem uma unidade em cada estado, em cada unidade da federação, que é encarregada de fiscalizar os recursos que são repassados pelo governo federal aos estados e os municípios respectivos. Agora, é importante dizer que também esta avaliação compete à CGU, que tem competências muito parecidas com as nossas na avaliação da aplicação dos recursos dos estados, e do próprio FNDE. No próximo bloco, nós vamos lá na ponta ver como os alunos recebem a alimentação escolar. No bloco anterior, vimos como são feitos os cálculos e repasses de recursos pelo MEC e FNDE para secretarias de educação de estados e municípios. Vimos que esse dinheiro ajuda a financiar o Plano Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E agora, vamos ver como são feitos o acompanhamento e a fiscalização do fluxo desse dinheiro até virar alimento nas escolas. Esses recursos da União vão virar alimentação aqui. Nesta escola, por exemplo, são servidas em média 160 refeições por dia para 160 alunos de 4 e 5 anos. Os alimentos chegam aqui por meio de um processo de licitação para, enfim, estarem disponíveis para as crianças. Quando a equipe planeja o cardápio, então eu consigo ter uma quantidade prevista de quanto eu vou precisar adquirir de cada gênero. É feito então com base nesse planejamento prévio, a licitação, no caso das compras públicas,
ou um chamamento público, que é uma modalidade de dispensa de licitação que a gente usa para fazer aquisição de produtos diretos da agricultura familiar. No programa anterior, vários dos nossos entrevistados falaram que o cidadão deve ajudar a cobrar dos representantes a qualidade dos serviços prestados. Marcelo, eu queria saber então de você como que a comunidade pode atuar junto do TCU nessa fiscalização. Henrique, a participação popular no controle, no acompanhamento da execução das políticas públicas é fundamental. E é tão fundamental que o próprio governo previu, por meio de normativos, de leis, a existência de conselhos para acompanhar justamente a implementação dessas políticas. Esses conselhos, eles são formados por representantes da própria administração, como também de representantes da sociedade civil organizada. O papel desse conselho é, então, de acompanhar mais de perto a execução dessa política lá no município, no estado, emitir relatórios sobre a questão da situação financeira, do resultado das políticas públicas. Para cada área, o conselho vai usar uma lupa para analisar como está a execução desses recursos e, anualmente, ele elabora um relatório. E a população tem acesso a esse relatório, até sugiro que as pessoas consultem, porque é um relatório muito interessante e que permite um empoderamento, uma atuação direta da população na execução e no controle, principalmente no controle da execução das políticas sociais que a gente está falando hoje aqui, né? Da educação, da saúde e até da assistência social também. E se o dinheiro sai do bolso do cidadão, é fundamental que todos ajudem na fiscalização. Vamos ver de perto como funcionam os conselhos. Estamos em Valparaíso de Goiás para acompanhar o Conselho de Alimentação Escolar do município, que conta com 50 escolas e 23 mil alunos. Para fiscalizar os recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar, a gente conta com um ator muito importante, que é o Conselho da Alimentação Escolar. Para receber o recurso, o gestor já precisa ter constituído na sua esfera um Conselho de Alimentação Escolar. E é esse conselho quem tem o poder fiscalizatório para acompanhar todo o processo de compra, pauta de compra, elaboração de cardápio pelos nutricionistas, armazenamento dos gêneros alimentícios, as condições higiênico-sanitárias de preparação, armazenagem, estocagem e também o momento final da prestação de contas. O Conselho de Valparaíso de Goiás atua há 20 anos como um fiscalizador na aplicação dos recursos do PNAE na região, acompanhando de perto a qualidade dos produtos que chegam às escolas e a alimentação servida aos alunos. Ele sempre existiu, mas antes tinha uma influência maior nesse tipo de governo, de pessoas de fora, tinha uma resistência em relação a não deixar entrar na escola, não deixar atuar como devia, mas já de uns anos para cá, de uns 5 anos, menos de 10 anos para cá, ele começou a ser mais atuante mesmo, ter mais acesso. Um dos objetivos do CAI esse ano é justamente trazer os pais para perto da comunidade, porque uma das coisas que a gente vem mostrando para eles é que a participação deles é extremamente importante, porque o que está sendo servido na merenda escolar é dinheiro deles, são eles que pagam, então eles têm que estar de olho para ver se aquilo que eles estão pagando nos impostos deles realmente está retornando para o filho dele, como se espera que seja retornado, uma alimentação saudável, de qualidade. Quando tem as visitas ou quando tem uma denúncia, nós vamos às escolas verificar. A primeira coisa é a orientação mesmo. Orientação verbal, conversar com o gestor, conversar com as merendeiras, com todo mundo que está envolvido. Porque nós temos mais de uma via trabalhando e cobrando essas escolas para que aconteça. Se de tudo a divisão cobrou, notificou, o conselho notificou e a gente não viu melhoria, aí é através de denúncia para o Ministério Público. Ismar, qual é a análise do TCU sobre os conselhos de alimentação escolar? Eles têm funcionado? Henrique, boa parte dos conselhos funciona. Nós temos visto Brasil afora que quando o conselho se preocupa em cumprir as suas funções, quando lhe é dadas as condições ideais, ele tem sim participado e funcionado. Agora, infelizmente, uma parcela dos conselhos que nós visitamos tem revelado problemas muito críticos, que eu poderia dividir em 3 níveis. O primeiro deles é a falta de estrutura e de condições de atuação. Estrutura e condições essas que devem ser providas pela prefeitura ou pelo governo estadual. Nesse caso, tem faltado veículos, por exemplo, para visita às escolas.
ou espaço para as reuniões. Um segundo grupo de dificuldades está relacionada à falta de capacitação e de preparo para que os conselheiros exerçam o seu papel. Importante dizer que são pessoas que não são controladores, não são formados em controle, são cidadãos e, portanto, precisam ser capacitados para que possam desempenhar essa tarefa que passam a exercer. E um terceiro nível de problemas é a atuação em si, ou seja, é o compromisso, é o comprometimento do Conselho em fazer as reuniões periódicas, em visitar as escolas e em fazer as análises das compras dos alimentos, enfim, da entrega dos alimentos e da qualidade dos alimentos e, por final, de fazer um relatório robusto e um relatório que retrate o resultado do seu trabalho que foi feito naquele ano. Finalmente, é importante destacar que o Conselho atua num papel fundamental desse programa. O conselheiro ele está na ponta, ele está nos municípios, ele está próximo das escolas. Então, caso ele atue de forma diligente, de forma responsável, de forma a dedicar a atenção, caso naturalmente tenha as condições ideais de fazer o seu trabalho, ele vai dar uma contribuição enorme para o sucesso de um programa tão importante como esse no nosso país. No próximo bloco, nós vamos para o Espírito Santo acompanhar uma auditoria na gestão de recursos da alimentação escolar. No último bloco, vimos como são organizados e coordenados os processos de compra da alimentação escolar e como o TCU atua para garantir a fiscalização de cada uma das etapas. Vimos também o trabalho dos conselhos de alimentação escolar. O TCU realizou recentemente uma auditoria no Espírito Santo para verificar a gestão dos recursos para a alimentação escolar. Vamos ver como foi. De 2015 para cá, foram feitas 2 auditorias em mais de 40 escolas estaduais e municipais. Foram visitadas as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Colatina e Linhares. A fiscalização teve como objetivo verificar a qualidade da alimentação dos estudantes no estado. Os principais problemas são a baixa qualidade da oferta da merenda escolar, no preparo das refeições. Verificamos que os cardápios não seguem o que a norma diz. Se você não segue um cardápio que é feito por um profissional da área, uma nutricionista, há falhas na qualidade nutricional dessa alimentação que é servida aos alunos. Existem outros documentos, além do cardápio, uma ficha técnica de preparação, que são elaborados por nutricionistas. Também há ausência dessas fichas técnicas nas escolas. No estado do Espírito Santo, apenas uma nutricionista, que é a responsável técnica, é efetiva, que é concursada, vamos dizer assim. As demais 4, que são poucas, têm designação temporária. E tem um rodízio muito frequente dessas nutricionistas. Quando elas estão aprendendo, que estão desenvolvendo, acabam com o período contratual, são substituídas. Então, essa defasagem, essa troca é muito ruim para a qualidade do serviço. A quantidade de refeições no âmbito estadual, entre as que foram servidas e as que foram faturadas, vamos dizer, pagas. Percebemos um descontrole do Estado nesse acompanhamento. E isso é muito grave, porque pode-se estar pagando por refeições que não foram servidas. E isso aumenta o custo do contrato, aumenta o gasto público. 16 escolas visitadas, 13 das 16, 13 apresentaram a diferença no lançamento das refeições, do número de refeições servidas para pagamento. Ismar, se um pai de aluno encontrar algum problema, como ele pode denunciar? Henrique, há várias maneiras do pai do aluno levar ao conhecimento de autoridades e outros agentes de controle o problema verificado na escola do seu filho para que seja resolvido. Primeiramente,
eu sugiro que o pai procure diretamente o próprio Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, que tem a competência de atuação mais imediata e condições mais provavelmente efetivas de resolver o problema na hora. Ele pode também, caso não resolva a questão, levar o problema à própria gestão do programa no município ou no governo estadual, no caso da rede estadual. Além disso, Ismar, existem vários outros canais que a população pode recorrer junto ao TCU para sugerir a nossa atuação. Um desses canais é a ouvidoria, que pode ser feita tanto por meio de telefone quanto por meio do portal do tribunal. A outra forma é por meio dos processos de controle externo, ou seja, por meio de uma denúncia formal. E, finalmente, por meio do aplicativo Eu Fiscalizo, que já está disponível para a população. Inclusive, o TCU realizou uma campanha para lançar o aplicativo Eu Fiscalizo. Agora você pode ajudar o TCU a melhorar os serviços públicos, de onde estiver. Com o aplicativo Eu Fiscalizo do TCU, você pode enviar textos e fotos que comprovem mau uso do dinheiro público federal. Você faz a sua parte e quem ganha é o Brasil. Eu Fiscalizo, o TCU mais perto de você. Só gostaria de ressaltar a importância que o tribunal tem dado para o controle social. O tribunal considera o cidadão como um verdadeiro parceiro e um ator fundamental para que a política pública seja executada de maneira eficiente e eficaz. Em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, por ser um programa tão complexo, de valores tão relevantes e de importância tão crítica do ponto de vista social, envolvendo tantos atores, que ele seja gerido com bastante cuidado pelos agentes responsáveis e que também o conselheiro de alimentação escolar atue de forma diligente, porque, sem dúvida nenhuma, dará uma contribuição efetiva para que esse programa chegue ao seu resultado final mais desejado, que é realmente prover uma alimentação saudável aos nossos estudantes nas nossas escolas no Brasil. Ismar, Marcelo, queria agradecer os dois por aceitarem o nosso convite e participarem da conversa de hoje. Às vezes a refeição escolar na escola é a mais importante do dia para o aluno. E isso reflete tudo em que, se você não tiver uma boa alimentação, nos resultados escolares, na aprendizagem. O TCU considera o Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como PNAE, como um dos mais importantes do nosso país. O Conselho de Alimentação Escolar tem um papel fundamental. Ele acompanha a execução do programa ao longo do exercício e, ao final dessa execução, ele precisa enviar ao FNDE um parecer sobre essa execução. E nesse parecer ele pode relatar o que aconteceu de acordo com a legislação ou o que aconteceu em desconformidade com a legislação. A participação popular no controle, no acompanhamento da execução das políticas públicas é fundamental. A gente tem um trabalho de formiguinha na merenda escolar. Você vai indo aos pouquinhos, falando, fazendo o trabalho e aos poucos a gente vai vendo também a evolução desse trabalho. A população tem que fiscalizar, porque tudo que está ali na merenda escolar é dinheiro da população, são dinheiro dos pais que estão lá. E no próximo programa você vai entender como o TCU, com o apoio da sociedade, seleciona as áreas de maior risco no país para planejar sua atuação. Vai descobrir também os problemas crônicos do país que serão fiscalizados no biênio 2017 e 2018 e a estratégia que será adotada para que você, cidadão, possa receber serviços públicos de maior qualidade. Aproveite e descubra como você pode contribuir com esse trabalho. Nos encontramos lá!